Vou ler aqui alguns versículos. Então, João, vamos ver se aqui. Primeiro vamos começar de João capítulo 1, Então, segundo Yohane, capítulo 1, versículo 1, versículo 1. depois João capítulo 11, E pulamos em João, capítulo 11, versículo 17, versículo 17. João 1, 1, João 11, 17. né? Quando chegou lá, Como você fique, saudar meu grupo, o grupo de louvor. alô, Santo Oye, não estava a Já estava a ter ciúmes, já avasunguna o planeta. dizer que não saudei, fui Logo saudar. a Caio Saga. João capítulo 1, versículo 1. Yohane 1, leição 1. Espero que todos já E primeira coisa que você fique, cá estou lendo. na João, darei todas as coisas. No princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. Versículo 2. Ela estava com Deus no princípio. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 11, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias, diga 4 dias. 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. 20. Quando Marta ouviu que Jesus já estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo que pedir. 23. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Versículo 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Vou saltar para o versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 33. E ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vê e vê. Senhor respondeu: Senhor, vê e vê, Senhor. Responderam eles. 35. Jesus chorou. 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa dos que estão aqui, do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto
Saiu, diga, o morto saiu. Com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem ir. Por favor, pode orar pela palavra? Curva a sua cabeça enquanto estou orando. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e a terra, ouvimos, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, vimos aquilo que as Sagradas Escrituras dizem ao Teu respeito. Senhor, oramos para que o Senhor derrame revelação, Senhor, na boca, no coração, na mente, Senhor, do ministro da Tua palavra. Dê sabedoria, Senhor, para que possa, meu Pai, falar aquilo que vem de Ti, Senhor. Usa-o como canal para nos trazer a Tua vontade, Senhor, aquilo que o Senhor quer do Teu povo. Senhor, fale conosco, ensina-nos, fale conosco de forma clara e poderosa, Senhor, que a Tua vontade se cumpra neste lugar, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, alinha-nos com a Tua vontade nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Palmas para o Senhor. Amados, deixa-me dizer dessa forma. Dizer que no princípio era o verbo. Se alguém de vós me perguntasse qual é o tema, ministro, eu diria there's a word for your situation. Eu diria há uma palavra para a sua situação. Amém? Esse é o tema da minha mensagem. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Amados, deixa-me dizer que Jesus é a palavra viva. Ele é antes da criação. Deixa-me dizer que Deus é sobrenatural. Ele não é controlado pela natureza. Natureza é tudo que nos rodeia. Então Jesus não é controlado por nenhuma dessas coisas. O homem está dominado por um sistema chamado tempo. Mas Deus, ele está fora desse sistema. Deus, ele não é controlado nem por tempo nem por ninguém. Ele faz as coisas dele na hora que ele quiser. Então Deus, ele não é controlado. A Bíblia diz que ele existe desde o início. Em grego, essa palavra verbo significa logos. Logos significa em português razão ou mente. Então o que me faz perceber que a perfeição de Deus está na mente de Deus. A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Então Deus é o que é porque é aquilo que ele pensa. Então o homem é aquilo que é porque é aquilo que ele pensa. Então aqui o João apóstolo, ele nos apresenta três formas do verbo. Ele diz no princípio era o verbo. Então Deus não foi criado. Eu estaria errado se dissesse que Deus existe. Então Deus não existe. Deus, ele é. Se Deus existisse, ele teria começo e fim. Mas Deus não tem fim nem tem começo. Então ele não existe. Ele é. A Bíblia diz no princípio. Deus criou os céus e a terra. Então a terra tem um início e terá um fim. Mas porque Jesus, ele não tem princípio, não tem fim, então ele não existe. Ele é. Ele diz desde a fundação do mundo. Eu sou. A Bíblia diz que eu existo. Diz que eu sou.
sou. lwenga yena Então eu estaria a falhar se esse a ni ta va Deus na existe. phazama loko ni ku xikwembu a xi Então existile Deus ele é. xikwembu hi lwenga yena Amém. Amém. Deus ele é. xikwembu hi yena Verbo a rito é o que dá sentido a uma frase. hi leswi nyikaka sentido a frase Eu, a escola. eu a escola Essa frase não tem verbo a rito lelo a li na verbo e não faz sentido. e a li twisiseki Eu vou à escola. eu vou à escola O verbo vou a rito la ku vou deu sentido à frase. li nyike a nkongometo rito É Jesus. i yesu Amém. A segunda forma do verbo. a forma la vumbirhi la O verbo verbo estava com Deus. a rito a li na Então xikwembu esse Deus, ele se relaciona. a xikwembu lexi ni A madyelwana Bíblia diz que Jesus, bibele li li yesu quando ele falava aos seus loko discípulos, a vulavula ka vadyondzisi wa ele yena sempre falava do Pai. makhambi hinkwawo a vulavula hi Porque ele tatana não vai fazer a vontade dele, hikuva a nga tanga ku ta endla ku rhandza mas ka a yena vontade do Pai. kambe ku rhandza ka Então tatana esse verbo a rito leti se relaciona. li ni madyelwana Esse verbo, a rito leti ele pode ter comunhão li lava conosco. ni mpatsano na Então, hina e nem a disputa de poder. Amen. Não há disputa de a ku na poder. kulwa hi matimba Então a Bíblia diz em João capítulo 10, bibele li li ka joão capítulo 10 versículo 30. versículo 30 Eu e o Pai somos um. mina na tatana hi Então mungu aqui mostra uma forma de laha hi relacionamento. kuma ndlela madyelwana E a terceira a forma forma la unharhu do verbo la rito é o verbo era Deus. i rito eli xikwembu Amém. amen Amém. amen O verbo era a Deus. rito eli xikwembu Então esse verbo a rito leti tomou a forma humana. li teki xivumbeko xa Ele não munhu deixou de ser a Deus. li tshikanga ku va Apenas xikwembu tomou a forma ntsena yi humana. teka xivumbeko xa munhu Tomou a forma yi humana. ve ni xivumbeko xa munhu Se nós pegarmos loko hi khoma a palavra humano ou a carne, rito la ku humano kumbe nyama em grego se traduz sarx, hi xigrika yi vula ku sars que quer dizer fraqueza ou limitação yi humana. vula ku fraqueza kumbe Então limitação Jesus não deixou de ser Deus. yesu a nga tshikanga ku va xikwembu Apenas tomou a fraqueza, ntsena e teka ku tsana apenas assumiu a humanidade. yena a sumira ao munhu Amém. Amém. Então Jesus não tomou, não deixou de ser Deus. yesu a nga tshikanga ku va Ele xikwembu apenas tomou a forma humana. ntsena e teka a xiyimbeko xa E nós munhu não estávamos lá. hina a hi nga ri kona Como é que podemos ter relação com hi Ele? nga va ni dyelwana njhani na Como é que yena podemos ter amizade com hi nga va ni Ele? unghano njhani na yena Na verdade, a declaração de Jesus, hi ntiyiso a ku a vula ka yesu declaração de Deus, a declaração la é a xikwembu palavra escrita. i rito li nga tsaliwa Nós temos a Bíblia, hina bibele nós temos a palavra hina escrita. rito li nga tsaliwa Palavra escrita, rito li nga tsaliwa Jesus é verbo encarnado. a yesu i verbo Na encarnado verdade, não há nenhuma hi nga diferença. kunene a ku na ku É a hambana mesma i coisa. nchumu xin'we Jesus disse: Eu yesu sou o a pão li da vida. mina ni xinkwa xa Se alguém vutomi tiver fome, loyi a nga ni pode ndlala comer da minha a carne, dya beber do a meu ta sangue. nyama mina Se a Jesus phuza é o ngati ya mina verbo, loko yesu i ri Então a Bíblia é rito uma receita. bibele i Se receita nós queremos pão, loko hi lava se xinkwa nós queremos sopa de loko hi Gênesis, lava se sopa la nós queremos gênesis legumes de loko hi Êxodo, lava se malegume nós de queremos êxodo carne loko de hi lava Êxodo, nyama ya nós êxodo podemos misturar. hina hi nga pasa Então Jesus, yesu se nós queremos ter manifestação loko hi lava dele, ku tikombekisa ka a yesu Bíblia diz que se vocês ouvirem bibele lili loko e mutwa obedecer a minha uma ku palavra, xixima rito la eu mina virei. mina ni Eu e tata meu pai mina tata wa mina veremos, hi tata faremos morada, hi ta hanya habitaremos, faremos hi ta morada. hanya Então a condição a para condição Jesus habitar a ku va é yesu termos a hanya palavra i ku va hi va escrita, ni rito é termos a palavra i ku escrita. hi va ni rito na Então eu não lisariwini vejo Deus como a irmã Salmina vê. a ni voni xikwembu hi ndlela irmão salmina Eu não vona vejo Deus como a irmã a Armanda ni voni vê. xikwembu hi ndlela irmão armando a Porque xi se calhar a vonaka irmã Salmina vê Deus como Xikwembu Shakululama. se calhar irmã salmina vê Deus como um Deus Irmã perfeito Armando se calhar vê Deus que cura. irmão armando pode avona xikwembu xa Se ku calhar hanyisa irmã Gilda vê Deus que soluciona kusilava problemas. quando Gilda avona xikwembu lexi hlamulaka Então, para timhaka mim, se calhar Deus é o Deus que cura doenças. kusilava ka mina xikwembu nga Então, xikwembu xa quando ku nós horisa nos mavabyi reunimos, loko hi então patsana trocamos experiências hi nesse Deus. hi trokara Para mahanyelo ela ni é xikwembu Deus lexi que cura. para yena xikwembu Para xi ele é Deus hanyisaka que para soluciona. yena xikwembu lexi Para mim é hlamulaka Deus que resolve Para mim, problemas. Deus que hlamulaka Então, quando timhaka estamos aqui, loko hi ri kona é la para trocarmos para experiências. hi trokara ma Desse experiência hi xikwembu lexi Aleluia. glória a Deus Amém. Então, Amém. Deus tem um caráter
auto-manifestação. Xikwembu ani umuntu ani ukwembu la kuti kombekisa kumwana Existem pessoas que kumwana. dizem vão fazer jejum para forçar Deus a fazer alguma coisa. Há pessoas que dizem vou fazer jejum Akuti vanhu vangokunita para atitsona. forçar Deus a fazer alguma coisa. Akuvanisisisa xikwembu a gente Mas achokala. jejum não mexe com Deus. Kambe akutitsona a swi khumbi xikwembu. Nenga Jejum tsongo. é para educar a nossa carne. Akutitsone para hi tidyondzisa Importa se hi. você jejua A swi 10 na vezes. mhaka swa ku wena wa jejuana 10 vezes. 2 horas por dia. Mas Jesus, Kambe Deus, Yesu xikwembu não é movido pelo a nga jejum. fambisiwi hi ku titsona. Teu jejum é para educar a sua carne. Akutitsone para u dyondzisa nyama wa wena. Aku vo ti concentrara ka xikwembu. Jejum não mexe com Deus. Akutitsone a swi khumbi xikwembu. Jejum é para educar a nossa carne. Akutitsone para swi hi dyondzisa. Então ele tem caráter de auto-manifestação. Yena a ni ukwembu la ku wa tikombekisa kwihi na Agora, kwihi. como saberei que Deus é um Deus que cura Ni problemas ta swi tivisa kwini ku xikwembu xi hanyisaka se não haver problema? loko ku nga va ni timhaka. As irmãs de Lázaro Jesus. As irmãs de Lázaro Jesus. A vamakwenu va Lazaro Se va o ni Yesu. Senhor estivesse aqui, Loko wena u va kona, o nosso irmão não teria makwenu morrido. wa hina na nga Mas fanga. como saberiam Mas a va ta swi que tiva ele é a njhani ressurreição swa ku yena ku e a pfuka vida? ni vutomi loko yena a ri kona? Como é que saberiam A va ta swi tiva que njhani existe morte? ku ku na Que lifu, existe Jesus que é a ku ressurreição ku e na a vida? Yesu loyi a pfuxaka Se lava não feke existisse morte. loko lifu li nga encekanga. Então deixa-me dizer isso. Yima ni vula leswi, Jesus, Yesu ele cria situação yena a criara para situação revelação. a ku va kota ku Então, tikombekisa problemas que nós estamos a a passar, timhaka leti hi hundzaka ka tona, situações que nós a estamos a swiyimo hi passar. hundzaka ka swona. Então, é para Jesus se I para manifestar. ku Yesu a É para tikombekisa, que haja uma i revelação. para ku va ni nhawutelo. Então, quanto mais Jesus faz alguma Quanto coisa, mais Yesu a enceka xo karhi, mais eu acredito. ni ya ni pfumela ku Quanto mais eu acredito, quanto mais ni pfumela ka yena, quanto mais ele faz alguma quanto mais coisa. yena a endla xo Então, a karhi, situação que nós estamos a a passar, swiyimo hi hundzaka ka a swona, situação que nós estamos a a atravessar, swiyimo hi hundzaka é ka para que swona. Deus se I para ku manifeste. xikwembu xi Marta tikombekisa. e Maria Marta na não Maria saberiam que a va ti ti Jesus swi tiva swa ku é a Yesu ressurreição e a yena i vida. ku pfuxa ni vutomi Se Lázaro não tivesse morrido, loko Lazaro a nga fanga. como é que eu vou saber que é um Deus que Ni ta swi cura tiva njhani ku xikwembu xi se horisaka eu não ficar doente? loko ni nga vabyi? Amen. Como é que eu vou saber que é um Deus que Ni resolve ta swi tiva problemas njhani ku xikwembu xa ku xa hlamula timhaka se eu não estar em loko ni nga problema? hundzi ka timhaka? Como saberei que é um Deus que cura Ni se ta eu não swi tiva estiver njhani ku doente? xikwembu xi horisaka loko ni nga Então vabyi? Jesus criou uma Yesu situação a criara situação para que Lázaro a morresse, ku va Lazaro a para fa, que ele se a ku manifeste. va yena a tikombekisa. Então a situação que nós passamos A xiyimo hi hundzaka vuton'wini não é para a morte, a hi para lifu, é para a manifestação. i para ku tikombekisa ka xikwembu. Nunca vou saber que Deus ressuscita se alguém não Ninguém morrer. tshuki ni swi tivile swa ku xikwembu xa pfuxa loko ku nga va ni ku fa. Como é que eu vou saber que cura existe se Ni não ta swi houver tiva um njhani doente? ku ku ni ku horisiwa loko ku nga na mavabyi? Amém. Amen. Amém. Amen. Como é que eu vou saber? Ni ta swi tiva njhani? Não existe, não há A ku forma, na ndlela yin'wana, não há nenhum meio. a ku na ndlela. Então o meio de Jesus se A ndlela manifestar ya ku Yesu a é tikombekisa criar uma i situação. loko ku endleka xiyimo. O mais agravante o que acontece aqui, A xa ku tika xi endlekaka nessa história onde nós eka lemos, matimu laha hi nga dyondza wona, a Bíblia diz que mandaram chamar Jesus. bibele yi va rhumeli ku va Disseram, vitana a Yesu. pessoa que tu mais Va ku a amas, munhu loyi mu rhandzaka ele está wa doente. vabya. Jesus ficou mais 2 dias. Yesu a tshama mais 2 dias. Imaginemos numa situação Hi nge hleketa ka xiyimo kumbe va tshame mandarmos mensagem para pastor numa segunda-feira. ya ku hi mandarela mensagem Pastor, eu estou doente, estou mal. Esse na vabya a ni kahle. Pastor depois retornar a chamada na quarta-feira. Mfundhisi va hlamula mensagem hi quarta-feira. Alô, minha filha, N'wananga, vi a tua chamada na ni voni segunda-feira. xamada ra wena Vi a tua mensagem, estavas ya mal, wena. estavas para morrer. Hi Que segunda-feira tal? swa ku a wu vabya swo Como njhani u está vendo njhani? essa situação? A hi ta ku yini ka matshamelo?
De segunda-feira para quarta-feira. kusukela segunda kala quarta-feira. Então Jesus agiu assim. Yesu aichitani. Ficou mais 2 dias. Atshama masiku mambiri. E ele disse: Aku nosso amigo dorme. ali mngani wa hina Let's oyetlela. go to wake up him. Ayi fambeni hampfusha. Hey. Amen. Jesus. Amen. Amen. Então Jesus ele cria situações. Yesu aumba matshamelo. Amen. E o que me chama a atenção nessa história Aleswi swi ni yincheka ndzi ndleve ka matimu é lawa. que ninguém disse para Jesus que Lázaro morreu. Hileswaku a ku na loyi a nga n'wi byela Yesu swa ku Lazaro a file. Será que não sabia? Será que a nga swi tivi? Ele disse: vamos lá, Lázaro dorme. A hi fambeni Lazaro wa etlela. Quando chega lá, Loko a fika, ele depois diz: ok, tá bom. Onde é que Lázaro está? ali Lazaro a kwini. Será que não sabia? Ixi, será que o ka nga swi tivi? Jesus queria fazer 2 coisas: Yesu a lava ku endla minchumu yimbirhi. envolver as pessoas no milagre A ku va a Amen. involvera vanhu ka Glória a Deus. e despertar a fé. Glória a a Deus. khendekisa ku pfumela eka Amen. vanhu. Amen. Amen. Porque Glória a quando ele Deus. estava lá, Hikuva loko Yesu a le hala, ele disse: nosso amigo a te dorme. muganga wa hina wa etlela. Vamos lá A hi acordar. fambeni hampfusha. Um dos discípulos disse: se ele dorme, vai acordar. Mun'wana a loko etlela hi ta mpfuxa ta Jesus disse: pfuxa. não é a filha. Jesus disse meu irmão morreu. Amen. Wanuna Vamos loyi a lá. file a hi Ei. fambeni. Ninguém diz a Jesus. Misericórdia. A ku na loyi a nga n'wi byela Yesu swa ku Lazaro a file. A mahungu a nga amukelela Mhaka leyo. Lazaro wa Mas vabya. quando Jesus chega, Kambe loko Yesu a fika, diz: onde está o povo? ali wu kwini ntsumbu. Mas será que não sabia? Será que o ka nga swi tivi? Amen. Queria envolver as pessoas A lava ku teka vanhu va Ei. nghena mhakeni. e despertar. A ku va a pfuxa Amen. ku pfumela eka vanhu. Então estamos Misericórdia. nessa situação. Hi ka matshamelo lawa. 4 dias morto. 4 dias na file. Lázaro 4 dias morto. 4 dias Lazaro na file. Segundo a ciência, Ah, mayelana ni segundo ciência, a biologia, mayelana ni biologia. depois de 4 dias, Depois de 4 o dias, corpo começa a ter bichinhos. a miri wu sungula ku Corpo va ni começa a decompor-se. wu sungula ku É um decompose. estado completo de Ah, morte. i la ya ku hetiseka ya lifo. Já é uma forma de não haver mais um retorno de I vida. ndlela ya ku hi ximunhu a ka ha na Alguém é mapfuxelo. enterrado depois de 4 dias. Munhu wa ku lahliwa depois de 4 Segundo a dias. ciência, já não Mayelana ni necessita. ciência a nga ha Esse pfuki. já morreu. Loyi se a Se file. calhar a mão já havia caído Ku swi lava ku se a Se calhar o pé já havia saído. ku swi lava nenge se a sukile. do lugar. Endhawini Então, yo. ele estava 4 dias Yena a ni morto. 4 wa masiku na file. Então, essa aí para a ciência já A não loyi tinha eka como. ciência a nga ha na Já não nhlamulo. tinha nenhuma A nga ha na resposta. nhlamulo ni yin'we. Esse já não era, é um processo A loyi se irreversível. a nge ka Okay. processo lava nga Okay. Já não tem volta. Okay. Então, Jesus quando chega, Yesu loko a fika. Jesus chega para fazer uma coisa Yesu a interessante. fika ku va endla nchumu xa Aquilo que o xisimo. homem diz não pode acontecer. Okay. Ku swi nge Aquilo que endleki. o homem diz é impossível. Okay. Então, Jesus chega para desmentir a Yesu a ciência. Jesus. Okay. Okay. Amen. Então, Jesus chega para fazer isso. Yesu a fika ku va ta endla Então, leswi. eu acredito que os Ni fariseus, pfumela ku vafarisi. os amigos de Lázaro, Vanghana va Lazaro. iam aconselhar a irmã A de va Lázaro. pfunetela va seketela makwenu wa Marta, Lazaro. Maria não Marta chora. Maria mu nga rile. Não chora, Mu nga acontece. rile swa endleka leswi. Acontece esse Swa mesmo. endleka hinkwaswo hi Todos ta vamos fa. morrer. Hinkwenu hi ta Mas fa. Jesus, quando Kambe chega, loko Yesu a fika. Ei. Okay. Ah, mina ni hambana na swona. não importa o que você está A swi passando, dingi leswi hundzaka ka não swona. importa que tipo de A swi problema, dingi mhaka u nga ka não yona. importa quão pior você A swi está. dingi swa ku nga matshamelo Jesus wona. Okay. é especialista Okay. em resolver o impossível. Okay. Misericórdia. Já não havia como. Já não tinha como. Revela-me, Deus. Lázaro estava morto. Lázaro a Mas filha. quando Jesus chega, Quando Jesus a ele fica. chega para dar E ele a vida. fica Ok. Ele chega para dar Então Ok. não importa quantas lamentações, não importa quantos choros, Jesus, ele está para Amém. resolver alguma coisa. Aleluia. Não importa qual Hakuna situação, maga swa ku hi xirisi não yimo. importa. Hakuna maga. Jesus, ele Yesu está aqui yena Aleluia. para desmentir a akuva ciência. a ta phika A Bíblia ciência. diz,
Quando Diz Jesus ele, chega, não conheço a vida. ele diz Lázaro, E é ali Lázaro. Lázaro, ele chama E é na Lázaro. vida Lázaro. Lázaro se casar. Lázaro A mão cochilava. já não estava A no mão lugar. você alguém. Ok. Então Já não estava no lugar. Ok. Então quando Jesus Não chama, conheço Ok. a vida. Ok. aqueles bichinhos começaram a sair. Ok. A carne dele voltava ao normal. Ok. Se calhar um bichinho dizia ao outro. Ok. Que foi a parte que você comeu. Speak, man of God. Speak. Hey. Pedro. Pedro, ele se calhar saiu de casa. Pedro cochilava sobre caia. Se calhar ele saiu quando saiu de casa. Cochilava por uma caia. Disse para a esposa A dele: única sato é. amor, eu vou pescar. Cataniaco passei. Amor, eu vou trabalhar. Cataniaco Mas tirei. pela surpresa, Também pela frustração de Pedro, Ok. Pedro trabalha toda noite Ok. e nada consegue. Hum. Mas Jesus chega Também muito isso a cedo. vida se mexeu. Ele diz: Lázaro, Ali ele Lázaro, tudo vai tomar diz: de conta. mestre, Ali mestre. Ok. Ali comanda tudo. ele diz: Isso a bucaia. lança as Tudo redes. vai tomar de Ok. conta. Então a obediência de Pedro, A conchíssima da Pedro. Deus se manifestou. Ok. Deus criou, na Se verdade, vamos se criar em a situação para a manifestação. Ok. Então, se casar, Cochilava. ele disse à esposa: eu vou A pescar. doença de agulha Para passei. depois, dia seguinte, Como é dia seguinte? voltar sem nenhum peixe. Imagina a frustração de nós sairmos de manhã às 7 horas sem vender nenhuma coisa, sem nenhum 200, sem nenhum 300. Como é que podemos ficar? A frustração era maior. Pedro trabalhou toda a noite, mas nada conseguiu. Ok. Mas quando Jesus conheço. ele chega, Ok. ele dá uma palavra. Chegou. Amen. Não importa em que tipo de situação, Jesus tem uma palavra para a sua situação. Pedro se casar, a dor dele, a dor de Pedro, era ter trabalhado toda noite, irmão, ele trabalhou, mas nada conseguiu. Ok. Nada conseguiu. Ok. Tinha um peixe, se calhar a esperança dele Ok. era ter 2 peixes para sustentar a família. Mas quando ele trabalha toda noite, nada consegue. Jesus. Mas de manhã aparece a palavra encarnada. Ok. Uma solução. Glória a Deus. Jesus. Pessoas Jesus. podem falar, Abantu bakaphulabula. mas quando Jesus chega, Também não conheço a chega vida. com uma solução. Africa de Shamu. Glória a Deus. Se calhar ele havia dito: amor, eu vou pelo menos trazer 2 peixes. Kusilavu lá com cada tabuão uma babula uma vez. Mas depois toda noite Para que você com um qual. comer um peixe. Nessa vida. Imagina a frustração. Ngeke que dá kungu banheka. Mas chega aquele que tem solução. Kambe kufika lwanga ni Shamu. Se calhar as pessoas em casa de Lázaro Kusilavani mutino Lázaro. diziam: acontece, Ababula morreu, msente deixa passar. kafile. Rula. Jesus, quando chega, Yesu lo kwafika. chega para solucionar. Afika Amen. kufatanyika na Jesus é um Deus que Shamu. quando vê problema, Yesu isikwemu sekulokubona maka. ele não aguenta. Angagweti, A Bíblia diz que angatikhome. o povo de Israel Bibele sofreu artigo Israeli por muito tempo no Egito. Imalembe otala Ok. Mas Egito. no dia que decidiram clamar, Kambe siku vangatsema mhaka ya Deus teve que kuhuwelela. tocar Moisés no Xikwembu estado. xi khumbi Porque moxi Deus não lomaliko resiste. hikuva xikwembu a nga resistiri. Ok. Amém. Misericórdia. Então há uma palavra para a sua Kuna situação. rito para xiyimo xa wena. Há uma Amen. palavra. Kuna rito. Thank you, Não God. importa que tipo de Akuna problema. mhaka Na sua Não vontade. importa. Então Pedro estava nessa akuna situação. Pedro ali ka xiyimo lexi. Então ele estava, quando ele tentou pescar, Loko não yena zamile conseguiu. ku phasa nga kumi De nchumu. manhã Jesus aparece. Ambixi Yesu Listen, humelela. just throw the net. Ali atira direito. Yeah, throw the net. Atira Para as net. Amen. Atira direito. Amen. Então a obediência de Pedro Akuxixima ka Pedro. trouxe uma bênção Kuti que sinkateko. mesmo os recursos Wakunambi amarecurso lawa ali na wona. wasn't enough. Amangeli suficiente para maguenta nkateko lwanga amukela. Amen. Amen. Então vamos
segurar a ikhomeleleni. Porque there's a word for you. Porque kuna rito eka xiyimo xa wena. Amen. Amen. Existe um homem cego. A ku ri wanuna wa ku fa Esse mahlo. homem cego estava por muito A tempo wanuna loyi a fi mahlo hi nkarhi wo leha. Cego. Nga fi mahlo. A Bíblia diz que ele nasceu cego. Bibele leyi tswaliwile hi xi fa mahlo. Acho que a igreja conhece bem desse homem. Hi nge kereke ya tiva vito la wanuna loyi. Existia um outro cego A ku ni xi fa mahlo xin'wana. que não nasceu cego. Xa ku a xi tswaliwanga na yena xi fa mahlo. Então quando Jesus chega, Loko Yesu a fika, esses dois estão na mesma situação, Leva mas no Bíblia. início ao mesmo tempo. va ka xiyimo xin'we, Mas no início. kambe a swi sungulanga hi nkarhi wun'we. Então quando Jesus chega, Loko Yesu a fika, ele não deixa as coisas do jeito que são. a nga tshiki timhaka swona swi a nga tikumisa Deixa swona. as coisas do jeito que estão. A nga tshiki timhaka hi ndlela leyi a nga tikuma hi swona. Amém. Amém. Então esses cegos, A swi fa mahlo Jesus leswi. curou. Yesu a horisile. A Bíblia diz que um deles, Jesus Bibele lili xi fa mahlo xin'we Yesu. Jesus cuspiu a terra, A thukele ka misava, fez uma dope, né, um lodo, e colocou nas vistas. a veka ka mahlo a xi fa mahlo. Você vai se A lavar. ku famba tihlangi. Mas Jesus parece que não sabe que ele é cego. Está lhe mandar se lavar para Mas ele cego. Yesu o ka a nga swi tivi swa ku yena xi fa mahlo a n'wi huma ka ku va ya hlamba. Levou, colocou na vista. A teka madaka a tlhengesela ka Pode mahlo dizer, ka ma nga vai voni. no tanque de Siloé. Não é qualquer A ku tanque. famba ka tanki Vai no tanque de Siloé. Siloé. Famba tanki de Mas é Siloé. cego. Kambe xi fa Né? mahlo. Jesus não sabia. Yesu a Amen. nga swi tivi. A thambindla madaka. E não. Mas disse, vai para o A tanque ku de famba Siloé. até o tanque de Siloé. Então o que nós devemos fazer A leswi hi fanele ku endla é i ouvir, ku va hi twa obedecer hi o que a xixima palavra a diz. rito leri Amen. Yesu a nga ta vulaka ka xiyimo xa hina. Amém. Obedecer o que a palavra diz na nossa Hi situação. xixima leswi rito li vulaka ka matshamelo ya hina. Sabe por que nós permanecemos muito tempo no Wa problema? tiva ku hi tshama nkarhi wo leha ka mhaka hi mhaka muni? Porque nós não queremos obedecer a Deus na situação que nós Hikuva estamos. a hi le ku xixima rito la xikwembu ka matshamelo hi nga ka O wona. carpinteiro A carpinteiro está dizendo para um a pescador: byela ka mphasi wa tihlampfi. lança as redes. A ku cucumeta O pescador teria dito: mphasi wa você só tihlampfi entende de madeira. wena wo tiva swa Aqui não tem mapulangu. madeira. Ala ku na Aqui é pulangu. rede. Ala ku na redi. But even though he obeyed him, even though, mesmo assim, Mesmo assim, ele obedeceu. ele obedeceu. Amen. 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 Então, a questão é: A mhaka hi leyi. nós obedecemos a Deus Ina. na situação que nós Ya estamos. xixima xikwembu eka matshamelo hi kumekaka ka wona. O que Deus fala na situação que nós estamos? Xikwembu a vulavula swa ku yini ka matshamelo hi kumekaka But ka are we wona. available to obey Him? Estamos preparados para obedecer. Amen. Amém. Estamos preparados para E obedecer. hi lulamile ku va hi obedecer. Há uma palavra para a sua Ku na situação. rito para xiyimo xa wena. Há uma palavra para a sua situação. Ku na rito para xiyimo xa Então, wena. decida obedecer o que Deus Tema vai mhaka dizer. ya ku xixima rito. Quando Jesus disse lança as redes, Loko Yesu a ku cukumeta tikoka. ele disse, mestre, eu trabalhei toda noite, A não ku mestre consegui. Josi ntirho usiku hinkwawo É a kota na justificação nchumu. dele, sim, não importa. Mas Jesus está a dar uma Kambe palavra. Yesu a nyika rito. Faça o que Jesus está Yesu leswi dizendo. Yesu a vulaka. Esse homem cego, Ah, vamos ele levar era pra lá. justificado. A ta vula. Mas você não sabe que A eu sou wena u cego. tivi swa ku na ni Você não voni. está vendo que eu não A wu vejo. voni swa ku na ni voni. O homem paralítico. A wanuna u khanyela swirho. Quando Pedro e João curaram Loko ele, Pedro na Yohani va n'wi horisile. antes de curar, disseram, levanta. Na nga nge se ma Ele teria dito, bro, eu sou paralítico. Amen. Eu não ando. Amen. Mas even though ele Então a questão é obedecer na A mhaka situação. i ku obedesera ka xiyimo xoxi hi kumekaka ka xona. Amen. Amen. Então há uma palavra para nossa situação. Ku na rito para xiyimo xa hina. Pare de chorar, pare de se Nyima lamentar. ku rila, nyima ku rila. Obedece o que Jesus está Xixima dizendo. leswi Yesu a vulaka. Eka xiyimo Amen. xa wena. Amém. Vamos colocar de pé. A hi sekelekeli. A oração é Deus. A xikhongolo xikwembu. Eu ouvi a sua palavra. Eu ouvi a sua I palavra. rito la wena.
Fala alguma coisa na minha Bula situação. shukar eka matsamela. Fala alguma coisa na Bula situação em que eu me shukar encontro. eka shiiku ni kumeka kakasho. Outras coisas nem é necessário lutarmos muito. Eu começo maná subir com a iri É só longo. obedecer. Só lá com obedecer Já antes. está. Se você não lá mais igual. Pedro não teve que fazer mais outra coisa. Pedro anga aí tinha antes muito mais. Ele só teve que obedecer. Cena é obedecer. Amém? Então, a oração de Deus ajuda-me a ser obediente do problema que eu estou. E pune, com a ele nem com shiiku ni kakasho. Amém? Deus ajuda-me a Se obedecer o como ni pune com a ni shishi. no problema em que estou. Eka mata le ni makayo. Amém? Amen. Amém? Amen. Deus para então chamou a mata ali.